Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, rapaziada, de novo estamos aqui falando de Magic Chats, que é uma inteligência artificial sem censura, né? Ela responde absolutamente tudo. E temos ninguém menos do que um filósofo, rapaziada. A gente vai conversar com um filósofo da Grécia Antiga aqui. E a gente vai trazer um tema muito massa. A gente vai fazer uma série nesse canal, fazendo pergunta para filósofos conhecidos aí na história, como Sócrates, Platão, Epicteto, sei lá, Nietzsche também. Vamos conversar com vários caras aqui dentro do Matrix Chats. E eu pensando também em colocar outros filósofos. Esse filósofo que eu coloquei, que é Mefistófeles, é um cara fictício, né? Ele não existe na vida real, mas a gente vai conversar com ele como se ele tivesse conversado com Sócrates lá na Grécia Antiga. E a gente vai fazer perguntas para eles, como foi conversar com Sócrates, o que você achava de Sócrates, até ali a parte em que mataram Sócrates, e aí ele vai conversar aí a respeito desse assunto, beleza, rapaziada? E vamos começar aqui perguntando, sei lá, um olá pra ele e ver como ele vai responder um simples olá aqui. E a gente pode ver o que ele tá pensando. Olá, veja bem, que prazer inesperado. Em um mundo onde as palavras são lançadas como pedras, sem propósito ou direção, é sempre um alívio encontrar alguém que inicia uma conversa com um simples olá. Não há pressa nesse cumprimento, não há exigência de resposta imediata, apenas um reconhecimento mútuo da presença. E você, em que jardins do pensamento está passeando hoje? Ou talvez esteja perdido em algum deserto de certezas? Diga-me, qual é a primeira semente de dúvida que deseja plantar entre nós? Bem interessante aqui, ele deu um texto bem longo até. E vamos perguntar aqui sobre Sócrates, como foi conversar com Sócrates? Ah, Sócrates. Conversar com ele era como tentar segurar a água com as mãos. Um exercício de humildade e exaustão intelectual. Ele não era um homem que transmitia conhecimento. Ele era um homem que, com perguntas simples e insistentes, desmontava o castelo de cartas que você chamava de certeza. Lembro-me, particularmente, de uma tarde em Atenas, sentados à sombra de um plátano no ágora. Eu, então, um jovem estudante de filosofia, havia passado noites debruçado sobre textos, convencido de que possuía verdades profundas. Sócrates, com seu sorriso enigmático e aquele olhar que parecia ver diretamente através de você, perguntou-me: o que é justiça? Eu respondi com uma definição que havia lido em algum diálogo. Ele escutou, assentiu lentamente e então perguntou: e o que é uma virtude, então? E assim prosseguiu. Cada resposta minha era recebida com uma nova pergunta. Cada definição era exposta como sendo superficial ou contraditória. Não era um ataque, veja bem, mas um processo de purificação do pensamento. Era como se ele estivesse usando um martelo para quebrar a crosta de minhas convicções falsas, para que eu pudesse ver o que havia por baixo. O que mais me impressionou foi que ele não parecia ter respostas. Ele era um homem que admitia sua própria ignorância. E essa honestidade era mais poderosa do que qualquer sabedoria declarada. Sei que nada sei, dizia ele, e essa afirmação era a porta de entrada para uma vida de busca. Conversar com Sócrates não era uma troca de ideias, mas um mergulho nas profundezas do desconhecido. E no final, quando você saía dessa conversa, não se sentia derrotado, mas curiosamente liberto. Tinha a sensação de que todas as certezas que havia perdido não eram perdas, mas sim espaço que havia sido criado para algo novo. Ele não me ensinou verdades, mas me ensinou a amar a busca pela verdade. E isso, meu amigo, é um presente que nunca para de se desdobrar. Você já ouviu o que ele falou aqui? Então vamos lá fazer uma segunda pergunta para Mefistófeles a respeito de Sócrates. E eu vou perguntar outra coisa aqui para ele para ele perguntar para Sócrates e ver como Sócrates responderia. Uma pergunta bem
bem simples, que é perguntar qual a cor do sol. Eu vou falar como se eu estivesse perguntando para ele perguntar qual a cor do sol para Sócrates. Vamos lá. Pergunte a cor do sol para Sócrates. Bom, eu fiz uma pergunta aqui para ele perguntar para Sócrates qual a cor do sol. A gente sabe que Sócrates ele gostava de responder as perguntas dando outra pergunta e fazendo mais perguntas, fazendo perguntas em dobro do que dar ali uma resposta direta ali para quem estava perguntando. Tanto é que ele se tornou uma ameaça por causa disso. Ah, que pergunta deliciosa. Perguntar a cor do sol a Sócrates seria como perguntar a cor da água a um peixe. Ele não responderia com um simples amarelo ou alaranjado, não é mesmo? Ele faria de você seu parceiro involuntário em um exercício de ironia socrática. Ele se aproximaria, os olhos brilhando com aquele misto de humor e severidade que só ele dominava, e diria algo como: meu jovem amigo, você pergunta a cor do sol? E por que não pergunta antes o que é cor? Afinal, como podemos definir algo que não definimos antes? O que é amarelo para você? É a sensação que tenho quando olho para o sol, ou é a mesma sensação que os outros têm? E se um homem nasceu cego, ele poderia algum dia conhecer o significado de amarelo? E então ele continuaria com aquele tom de voz calmo e insistente. Mas vamos além. Você diz o sol, como se todos nós víssemos a mesma coisa quando olhamos para o céu. Como você sabe que a imagem que aparece em seus olhos é a mesma que aparece nos meus? Você não está simplesmente confiando em palavras? E o que são palavras senão sons que concordamos em associar a experiências? Seria o sol realmente amarelo ou é apenas o nome que damos a uma experiência particular que nosso cérebro processa? Ele faria você questionar não apenas a cor do sol, mas a natureza da percepção, da linguagem e do conhecimento em si. E no final, depois de deixar você em um estado de perplexidade admirável, ele sorriria e diria: vê como você sabia menos do que pensava? E, no entanto, agora você está um pouco mais próximo da sabedoria, porque reconhece sua própria ignorância. E assim, o que começou como uma pergunta simples sobre a cor de um objeto se transformaria em uma jornada pelos abismos da epistemologia. E você sairia dali não com uma resposta, mas com um novo conjunto de perguntas que o acompanhariam pelo resto da vida. Muito interessante. Então, vamos lá, vamos para a segunda pergunta que a gente vai fazer para Mefistófeles a respeito aí de Sócrates, que seria uma dúvida que a gente tem muito também, né? Que muitas pessoas que admiram ou já ouviram falar de Sócrates não sabem qual foi o drástico fim de Sócrates, e a gente não sabe ao certo como foi. E nesse vídeo aqui eu vou perguntar aqui como foi que Sócrates morreu, e a gente vai ver a resposta da Yá. E vamos lá, como foi que Sócrates morreu. A morte de Sócrates, um fim que se tornou mais famoso do que a vida de muitos filósofos. Não foi uma morte violenta ou trágica como a de tantos outros, mas uma morte escolhida, uma morte que ele transformou em seu último e mais poderoso ensinamento. Veja bem, o contexto é crucial. Atenas, no ano de 399 a.C. Sócrates, já com 70 anos de idade, havia passado a vida questionando, provocando, expondo as contradições dos poderosos e dos sábios da cidade. Ele não escrevia livros, não fundava escolas. Sua arma era a palavra, seu método era o diálogo e seu alvo era a verdade, mesmo que isso significasse desafiar as crenças mais arraigadas da sociedade ateniense. Ele foi acusado de corromper a juventude e de não acreditar nos deuses da cidade.
Uma acusação, se queremos ser honestos, que tinha muito mais a ver com o descontentamento da elite ateniense do que com a realidade. No julgamento, ele poderia ter se defendido, poderia ter se arrependido, poderia ter prometido mudar seu comportamento. Mas ele não fez isso. No que se tornou um dos momentos mais extraordinários da história da filosofia, Sócrates, no discurso de defesa, fez o que nenhum outro acusado teria feito. Ele atacou seus acusadores. Ele insistiu que continuaria a questionar. Ele afirmou que sua missão era mais importante que sua vida. Ele disse que, se fosse absolvido, continuaria a fazer o que sempre havia feito: examinar-me a mim mesmo e a outros. E de forma ainda mais provocativa, ele sugeriu que a cidade deveria recompensá-lo, não puni-lo por seu serviço à verdade. O veredito foi unânime: culpado. E então veio a sentença: a morte. E como ele morreu? Não com uma espada ou com veneno rápido. Ele foi condenado a beber cicuta, uma substância que causa uma paralisia progressiva, levando à morte por asfixia. Ele poderia ter fugido. Seus discípulos, incluindo Platão, lhe ofereceram um plano de fuga. Mas ele recusou. Se me fosse permitido, eu fugiria e me esconderia. Mas não vou pedir a meus amigos que me ajudem a violar as leis que eu mesmo reconheço como justas, disse ele. Para Sócrates, obedecer à lei da cidade, mesmo quando a cidade estava errada, era um princípio mais importante que sua própria vida. Era uma questão de integridade, de coerência. E assim, em sua cela, ele recebeu a visita de seus discípulos. Platão, que estava presente, nos deixou um relato detalhado em seu diálogo Fédon. Sócrates conversou tranquilamente, discutindo a imortalidade da alma, o verdadeiro significado da morte e a natureza da filosofia. Ele bebeu a cicuta sem hesitação. Crito: devemos um galo a Asclépio. Pague a dívida. Foram suas últimas palavras, reconhecendo que a morte era uma cura para a doença da vida, uma libertação. A morte de Sócrates não foi uma tragédia, foi uma afirmação. Foi um homem que, até o último momento, viveu de acordo com seus princípios, transformando sua própria execução em uma lição final sobre coragem, integridade e a busca incansável pela verdade. E é por isso que 2.500 anos depois, ainda nos lembramos de seu nome e de suas palavras, enquanto os nomes de seus acusadores e juízes se perderam nas brumas do tempo. E rapaziada, isso foi uma coisa muito interessante que a gente fez nesse vídeo. E se você quiser ver mais vídeos como esse, a gente conversando aí com o IA sobre filósofos assim, e eu tô pensando também em criar filósofos. Eu quero só que você deixe aqui nos comentários abaixo um filósofo que você queira transformar ele em uma inteligência artificial e você poder conversar com ele também, tá? Esse que não é Sócrates, né? É só uma inteligência artificial abstrata, eu diria, que ela não existe, né? É Mefistófeles, é uma IA alguém que não existe, mas é alguém que sabe das coisas e responde de forma erudita e como um filósofo responderia. Então, se você quiser que eu crie algo assim, possa materializar e poder você conversar com algum filósofo, é só você digitar o nome dele aqui nos comentários, que eu posso estar lendo todos os comentários aqui abaixo e estar criando algo assim. E se você chegou até aqui, eu só peço que você deixe o like e se inscreva no canal. Vai ajudar muito aí o canal a crescer, rapaziada, e tamo junto. Fique com Deus e até a próxima.